Com o fim de Superman e Lois, estão encerradas todas as produções do canal CW sobre as obras da DC. O estúdio fez diversas séries como Smallville, Arrow, Flash, Supergirl, Batwoman e outros. Vamos lembrar o seguinte, teve muita gente, não é pouca, teve uma geração inteira que conheceu o Clark Kent, que conheceu o Superman através de Smallville. Smallville foi sim um fenômeno. Foi a primeira série dessa parceria DC-CW. A série basicamente foi uma das primeiras séries da CW. Durou 10 temporadas. Obviamente teve uma gradação de sucesso em relação às temporadas. No ano seguinte, ao final de Smallville, resolveram fazer uma série do Arqueiro Verde, que não era o Arqueiro Verde que tinha sido apresentado em Smallville, com outro Oliver Queen, tudo. E eu gostei das primeiras temporadas de Arrow. As 2 primeiras temporadas de Arrow são muito boas, assim como as 3 primeiras temporadas de Flash. Foi um universo que foi crescendo. Supergirl inicialmente era de outro canal, entrou no fold da CW, e existiam crossovers, existia um universo sendo desenvolvido, existiam histórias sendo desenvolvidas entre essas séries, existia uma história maior estavam sendo desenvolvidas entre as séries. Um universo bem construído até. Claro, nem tudo foi um sucesso retumbante. Algumas séries eram melhores que outras. Eu gostei muito de Stargirl. Patrulha de Destino é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Titãs, uma grande porcaria. Eu não coloco elas dentro do Arrowverse porque só tiveram pequenos crossovers. Mas se a gente tá falando de tudo isso, vamos falar de tudo isso. É inegável que muita gente conheceu o universo DC através dessas séries. É inegável que essas séries tiveram realmente o seu momento. De fato, algumas séries se demoraram demais. Flash é uma série que ela teve o seu ápice, ela tinha um ponto certo pra acabar, resolveram continuar com atores saindo, com maluquices acontecendo, e a série terminou bem mal. Legends of Tomorrow foi uma série que nem final teve. Não foi permitido pra eles conseguirem terminar a própria história. Mas eu acho muito bonito que esse universo da CW tenha começado com a origem do Superman e ter terminado com um Superman tendo uma conclusão para sua história. Eu amei cada episódio de Superman e Lois. Para mim, foi um dos melhores retratos do Superman fora das HQs nos últimos 30, 40 anos, fácil. Para mim, é uma série diferenciada, que tinha, inclusive, uma produção diferenciada em relação às outras. A própria Smallville, ela terminou de uma forma bem bacana, com o Clark assumindo o manto do Superman. E sempre foi dito, não era uma série sobre o Superman, era uma série sobre o Clark se tornando o Superman. E a gente teve uma série que terminou com o Clark sendo o Superman, tendo a conclusão da sua jornada. Inclusive, até durante o crossover de Crise nas Infinitas Terras, que foi o mais ambicioso da DCCW, que envolveu, inclusive, o Flash dos anos 90, dando um final pro Flash dos anos 90. Teve, inclusive, participação das Aves de Rapina, teve participação de um ator do elenco do Batman de 89, que foi a ideia era você fazer realmente um crossover que tocasse em todos os pontos das adaptações da DC. Cara, foi um crossover feito com um orçamento mínimo, mas que conseguiu, inclusive, dar uma conclusão até pra história do Clark Kent e Smallville. Enfim, Cicas, um negócio importante de falar é que o problema das séries da CW é que quando elas começaram, existia um parâmetro pro que era uma série de TV e o que era que tava chegando aos cinemas, né? Existia um negócio ali, Cicas, no começo dos anos 2000, que foi quando começou o Smallville, é que existia uma clara divisão o que é série e o que é cinema, né? E o padrão de série era exatamente o que a gente via em Smallville. São tramas mais de boinha, mais adolescente, assim, né? Um negócio meio Lembrando escolar. que o CW é canal de TV aberta, viu? Não é Isso, canal de TV. exatamente. A gente teve um crescimento muito grande nas séries. Ali em 2002, 2003, ali já tava rolando, né? 24 Horas, Lost, depois veio Breaking Bad. E aí as coisas começaram a aumentar o padrão de produção das séries de TV aberta. Eu tô falando de TV aberta. 24 Horas era TV aberta, Lost era TV aberta, The Office era TV aberta, né? Grey's Anatomy era TV aberta. Todas essas séries, elas tinham um padrão de qualidade um pouco superior. Mas porque eram canais também com orçamentos mais robustos. Exatamente, exatamente. Mas nesse período também, os filmes de super-heróis começaram a ter uma efervescência. Homem-Aranha, X-Men, alguns anos depois veio Marvel Studios, veio a DC com o The Dark Knight. As coisas começaram a melhorar muito no cenário de super-herói. E aí quando você virava o olhar pra Smallville, ele era tipo assim... Cara, é uma série de baixo orçamento fazendo coisas sobre o Superman e super-heróis ali no universo da DC. Literalmente o que dá, porque Isso.
nas últimas temporadas, incluiu Sociedade da Justiça, incluiu Liga da Justiça. Sim, o negócio muita cresceu coisa. muito. Eu sei, mas tu entende que a exigência do público também mudou, né, com o passar dos anos? Não, o bizarro é justamente isso, Ju. Vamos para um segundo momento das séries da CW, com Arrow, com Flash. A gente viu nas primeiras temporadas de Flash um orçamento para efeitos especiais bem razoável, mas que nos últimos anos, cara, a qualidade dos efeitos especiais de Flash decaiu de uma forma absurda. A primeira temporada de Supergirl, que era, eu acho que, não lembro se era na NBC ou na CBS, ela tinha um orçamento para efeitos especiais bem mais robusto que quando a série foi para CW, que inclusive perdeu até atores. Eu acho que a gente só vai ter, de fato, novamente, uma série com um orçamento de efeitos especiais bacana com o Superman Lois, mas tava só... E outra coisa, eu tava falando dos episódios de crossover, o orçamento não é para episódio X, o orçamento é para a temporada inteira. Então a galera pegava os episódios de crossover e dedicava, sei lá, 20, 30% do orçamento de efeitos especiais para aqueles episódios específicos, e os episódios que estavam ao redor acabavam sofrendo, tinha um CG horroroso. Tinha um problema muito grande também, que essas séries, elas são todas séries com temporadas de 20 episódios, né? 20 e poucos episódios. E isso é muito desgastante pra você consumir, sabe? É o que eu tô falando. A chave virou e aí as séries não acompanharam. Eu sei que a CW investiu em diversas outras séries também, né? Que fizeram sucesso e tudo. O próprio Supernatural foi um grande sucesso da CW. Aquela série The 100 também foi um grande sucesso da CW. Mas esse universo de super-herói já não cabia dentro do escopo do que a gente estava vendo de Marvel Studios, da própria DC fazendo seus filmes. E essas séries, elas começaram a entrar num caminho em que você não tinha mais esse sentimento, sabe, Cicas? Se liga o sentimento que quando tu assistiu Smallville, que era a única coisa basicamente que tinha de super-herói da DC sendo feita naquele momento, era o Smallville e tudo mais, e era divertido e tal. Com o passar dos anos, cara, tudo foi mudando, sabe? Você tinha Marvel Studios, não, mas tem o detalhe, fazendo um monte de filme, não sei o quê. Eu volto aqui para séries para algumas séries que funcionaram. Novamente, não é CW, mas a gente tá colocando também nesse bolo aqui. Vamos pegar essas séries que foram produzidas dentro desse streaming específico da DC e depois migraram pro Max. Titãs, Stargirl, que depois era retransmitida na CW, e Patrulha do Destino, e também o Monstro do Pântano. Elas tinham um orçamento, eram produzidas pela mesma produtora das séries da CW, mas tinham, que era a Berlanti, mas elas tinham um orçamento um pouco mais robusto, e temporadas menores. Sim. Então eles podiam gastar, eles tinham um orçamento compatível com os da CW, só que como eram menos episódios, eles podiam gastar mais com efeitos especiais em cada um dos episódios. Stargirl, pra mim, foi maravilhosa. 3 temporadas muito bem produzidas. Titãs. Todo mundo sabe que todo mundo que via o giro dos streams, toda vez que estreava um episódio. Titãs era CW? Não, é Max. Mas era a mesma produtora, era a Berlanti. Não, mas o canal, não. O canal CW é que tinha um filão ali, né? Mas teve um leve crossover com a CW. Essas séries todas aqui, ó. Smallville, Arrow, Flash, Supergirl, iZombie, Legends of Tomorrow, Raio Negro, Batwoman, Stargirl, Naomi, Gotham Knights e Superman Lois, né? Stargirl você coloca um asterisco aí porque ela não era da CW. Era uma série que era produzida pra Max, mas que depois era lançada na CW. Naomi foi um experimento que deu muito errado. E baixa um pouco mais as juras. E teve Gotham Knights, que provavelmente foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. Ou seja, o parâmetro já não estava muito bom, né? Eu acho que, por exemplo, o Flash, imagina o Flash. Uma temporada divertida, uma segunda temporada também bacana. E aí, a repetição inacreditável de praticamente tudo que rolava em Flash e os episódios lá de 40 e poucos minutos. E você tendo cada temporada com 20 e poucos episódios, não tem quem aguente mais assistir o negócio, sabe? Assim, o orçamento não aguenta, Juras. O orçamento não aguenta. E tinha um detalhe que era o que segurava financeiramente essas séries. Netflix. A venda dessas séries pra Netflix ajudava muito. Você tinha... Essas séries rendiam audiência, então vendia comerciais, etc. Depois rendiam lançamentos em DVD e Blu-ray. Depois rendiam na Netflix. Eu lembro, Cicas, que o Flash e o Arrow tava sempre no top de mais assistidas, assim, eram séries muito queridas, né, pelas pessoas, né? Pois é, mas aí veio o lançamento do HBO Max, depois, posteriormente do Max. Então, boa parte do... Você já tira logo o orçamento que essas séries tinham com os ganhos da Netflix, porque elas não podiam mais ser vendidas pra Netflix. Sim. Nos Estados Unidos. Tinha os contratos internacionais que, beleza, funcionava,
mas o grosso que era dos Estados Unidos morreu. Venda de DVD e Blu-ray também foi lá pra baixo. Sim. Então, você perdeu dois dos 3 sustentáculos que essas séries tinham. Os orçamentos começaram a minguar por conta disso. Mas aí, se você pegar aqui no frigir dos ovos, pega tudo isso daqui. Tem o seu legado, tem o seu histórico, tem a sua importância. Qualitativamente, a gente pode discutir tudo. Pra muita gente que só acompanhava TV, por exemplo, foi muito legal que o Smallville ele passava na TV aberta, né? Algumas dessas séries também ganharam TV aberta, mas o Smallville especificamente, eu lembro, passava no SBT ali, as aventuras de Pequenópolis, era muito legal isso. Era um negócio que Não, e Flash muita gente Arrow, tem o saudosismo com Somebody Save Me, né? Somebody Save Me. E Flash Arrow, quando tinha os episódios de crossover, o pessoal parava pra assistir. Porque, pô, era o Flash encontrando o Arqueiro Verde. A galera se reunindo, sabe? Funcionava bem. Mas eu falei, teve motivos para a decadência. Novamente, eles perderam 2 dos 3 sustentáculos que eles tinham pra sustentar essas séries financeiramente. A CW começou a mudar o foco pra sair dessas séries de ficção. Isso. E, pra completar, veio agora o James Gunn com o novo universo dele. Que falou assim, acaba essas bosta. Superman Lois, como era uma série que era muito bem vista pelo público, ele deu um espaço ainda, cara. Beleza, vamos terminar pelo menos antes de começar o filme. Beleza, tiveram a última temporada com orçamento reduzido, tiveram a última temporada com menos episódios também, mas que conseguiu finalizar a série de maneira muito, muito honesta. Eu lembro, Cicas, que a turma falava pro Zack Snyder levar o menino do Flash aí, né? Pra ser o Flash do cinema. O Gus... É Gustin... O Grant Gustin. Grant Gustin, né? E aí, ele era muito querido, né? Um cara que tem um carisma e tudo. Ele parece meio Andrew Garfield, assim. E aí, acabou não dando bom. Apesar de ter tido uma brincadeirinha, né? O Flash do Ezra Miller participando. Durante a crise, o Flash do Ezra Miller participou do crossover. Mas tá aí, né? Cara, a Supergirl, eu gostei muito do começo, do início do Supergirl e depois é horrível. Não, é aquela coisa. As 2 primeiras temporadas de Supergirl são muito boas. Muito boas. A terceira, eu acho que consegue segurar ainda o nível. Depois, cara, dá uma queda. É que quando fala muito boa, dá a sensação que a gente vai assistir e vai ter, né? Pá! Aquele negócio absurdo e tudo. Só que o que eu falei, com o passar dos anos, o parâmetro do que é série de TV mudou. E a CW não mudou. Não, o João Vitor também lembrou aqui uma coisa. Em Superman Lois, eles, no final da primeira temporada, eles tomaram a decisão, olha, a gente vai desvincular essa série completamente do Arrowverse e a gente vai fazer a nossa própria coisa. Foi a melhor decisão que eles podiam ter tomado. Porque deram liberdade pra série ter o seu próprio universo e explorar suas próprias histórias longe do Arrowverse. Mas tá aí, né? Fim da CW,